Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Moraes e eu quero apresentar para você uma nova proposta. Eu quero apresentar para você uma proposta de estudo sobre antroposofia, uma proposta de estudo sobre períodos da vida. Você já ouviu falar de setênios? Você já ouviu falar de que nós, terapeutas, por exemplo, podemos usar a teoria da antroposofia e entender que a cada 7 anos, a cada períodos de 7 anos, nós temos determinados comportamentos, nós temos determinadas experiências, nós temos determinadas situações que são apresentadas em nossa vida, preparadas pelo próprio universo, preparadas pelo meio que nós estamos vivendo, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa experienciar coisas novas. Você já ouviu falar disso? Não? Então eu tenho certeza que esse estudo é para você. Eu tenho certeza absoluta que você vai entender melhor a respeito disso e eu quero apresentar isso para você. Então, como que será a sua experiência dentro deste estudo sobre os setênios, dentro deste estudo sobre os períodos da vida, né? Que Rudolf Steiner falou sobre os chamados setênios, né? Períodos a cada 7 anos que nós apresentamos. Então, primeiramente, eu quero apresentar para você a ementa do nosso estudo. O que nós vamos estudar? Né? O que nós vamos abordar nesse estudo? Primeiro de tudo, na primeira aula nós vamos ter uma grande introdução. Primeiro, como que cada setênio pode e vai interferir na nossa vida. Né? Se nós temos os períodos de 7 em 7 anos, já começa que a gente vai ter que entender um pouquinho a respeito do número 7, né? O número 7 é um número sagrado, muitas religiões, inclusive, falam do número 7, mas também muitas filosofias de vida que não tem nada a ver, não está relacionada ou ligada a questões religiosas, também falam da importância do número 7. E como isso a gente introduz nesses períodos, nesses setênios, nessas fases da vida onde nós manifestamos certos comportamentos. O que é exatamente, ainda na primeira aula, né? O que é exatamente a antroposofia? Qual é a filosofia que o seu criador, foi Rudolf Steiner, que foi um filósofo, trouxe para nós? Qual a proposta, qual a ideia que ele trouxe a respeito de estudar o ser humano de uma forma diferenciada, né? E, lógico que na primeira aula nós vamos ter o quê? As divisões e as classificações desses períodos, né? Nós temos períodos a cada 3 setênios e nós temos cada setênio, que é muito importante. Então, esses grandes períodos, né, que são de 3 em 3 setênios, nós temos características específicas e muito importantes, e ao mesmo tempo nós estudaremos também cada um dos setênios e o comportamento que nós, indivíduos todos, temos a cada um desses setênios. Acabou aí? Claro que não. Aula 2, nós vamos para o primeiro setênio, que vai do 0 aos 7 anos, que também é chamado de fase do nascimento físico. Né? Então, nós vamos ter mais ou menos uma ideia aí do que é nascer e quais são as experiências que o bebê, né, o bebê e a criança, vai ter nesses primeiros anos de vida. E isso vai nos dar base, isso vai nos dar atenção, isso vai nos dar conhecimento para saber lidar com o ser. Muitas vezes, por exemplo, eu sugeriria mães que serão mães a primeira vez, pais que serão pais a primeira vez, conhecesse um pouco desse assunto, porque eles estariam mais preparados para lidar com aquele ser que está chegando, né? Aula 3, segundo setênio, que é a fase dos 7 aos 14, que é a fase do nascimento emocional. É a fase onde a criança, ainda criança, né, e pré-adolescente, vai passar a desenvolver as suas emoções. Olha que interessante, ela vai passar a sentir alguma coisa pelas pessoas,
né? Até lá, ela ainda está se reconhecendo, ela não sabe direito quem ela é, aquela coisa toda. Então, ela vai reconhecer que ela tem e ela pode ter emoções, né? E essas emoções construir futuramente sentimentos, né? Então, isso vai ser também importante para a gente entender o processo de amadurecimento do ser. Terceiro setênio na aula 4, onde nós falaremos dos 14 aos 21, que é a fase do nascimento da identidade, né? Onde o indivíduo vai ter a sua própria identidade, né? E a gente costuma falar que essa é a fase mais complicada. Por quê? A fase mais complicada é a fase da adolescência, é a fase da chamada rebeldia. Por que que o jovem se rebela contra a sociedade, contra a família, contra a mãe, contra o pai? Tudo isso nós vamos falar no curso, que ele vai passar a se identificar, vai nascer a sua identidade, ele vai construir o eu e ele vai passar a chamar eu. Ele vai ter um pouco mais de condições nesta fase de fazer isso. É claro que no curso a gente vai detalhar tudo isso. Vai ser muito melhor do que esse meia dúzia de palavras que eu estou citando aqui para você. Bom, quarto setênio na quinta aula, né, que é dos 21 aos 28, que nós chamamos fase da alma das sensações ou fase da alma das emoções, onde as emoções estarão muito mais presentes de uma forma mais concreta e o ser já vai poder e ter condições, maturidade emocional para identificá-las no seu âmago, né, de uma forma muito mais profunda. O quinto setênio, na sexta aula, nós falaremos sobre a fase da alma do intelecto e da índole, que vai dos 28 aos 35 anos, que é onde ele trabalha muito a mente dele, né? E ele vai expor, ele vai demonstrar tudo que foi construído ao longo dos primeiros setênios, ele vai expressar em forma de inteligência e em forma de caráter, né? E como isso se constrói? Tudo isso nós vamos falar no nosso estudo. O sexto setênio na sétima aula, onde nós falaremos dos 35 aos 42. E aí nós vamos falar o quê? Da fase da alma da consciência, onde a consciência começa a se formar, né? Você já ouviu a expressão a crise dos 42? Então, nós vamos falar disso nesse estudo. Você já ouviu falar no ditado popular que a vida começa aos 40? Então, nós vamos falar disso nesse estudo, né? Rudolf Steiner ele colocou essa teoria de uma forma brilhante e explicou por que, que esse ditado popular é tão real, né? Dentro da fase da alma da consciência. E eu tenho certeza que você vai se abrilhantar com esse estudo, né? Na oitava aula, nós falaremos sobre o sétimo setênio, que vai dos 42 aos 49 anos, que é a fase da nova visão, e aí já passou aquela crise dos 42, que é complexa, que é intensa, e passa a ter mais consciência. Quando eu tenho mais consciência, eu construo uma nova visão. E a partir daí a gente vai ver quais são essas novas visões. Aula 9, o oitavo setênio, dos 49 aos 56, que é a fase inspirativa ou fase moral, onde as inspirações elas começam a surgir e ocorre uma queda nas questões mais físicas e o ser passa a assumir um papel muito mais importante em inspirar as pessoas próximas e é como se ele se transformasse basicamente num rei, né, onde ele pudesse dar aconselhamentos, orientações, ordens, onde ele fosse respeitado, inspirando as pessoas a ser melhor, a lutar, a buscar algo melhor. E a 10ª aula, que nós falaremos do nono setênio, onde citaremos sobre entre os 56 e os 63 anos, que é a fase mística ou intuitiva, uma maior conexão com a própria espiritualidade, uma maior conexão
com o universo intuitivo, né? Onde muito, né, todo aquele conhecimento que veio sendo trabalhado ao longo dos setênios vai se fixar, vai se concretizar e todo conhecimento que se torna sabedoria, né? Você sabe a diferença de conhecimento e sabedoria? Você precisa fazer esse estudo porque lá eu falo exatamente sobre esse ponto, né? O como as experiências da vida podem se tornar sabedorias e isso pode ser importante para você lidar com essas pessoas, né? E falando da antroposofia, né? Agora saindo um pouco da apresentação do conteúdo do curso, falando um pouco da ideia da antroposofia, a antroposofia é uma filosofia. Então, ela é utilizada brevemente, assim, no curso, né, no estudo eu vou falar mais, muito mais sobre isso, claro, mas aqui só para você ter uma ideia, que a antroposofia, ela é uma filosofia utilizada no mundo inteiro, né? E ela pode ser aplicada em diversas áreas do conhecimento humano. Eu não tenho uma área específica. Ah, eu vou usar na medicina. Ah, eu preciso usar na enfermagem. Ah, eu preciso usar na psicologia. Ah, eu preciso usar na psiquiatria. Eu preciso usar na terapia holística. Não. Né? O Rudolf Steiner, por ele ser filósofo, ele trouxe uma filosofia de vida. Né? Ele não trouxe uma religião, ele não trouxe um conhecimento da área de medicina, ele não trouxe um conhecimento na área de humanas, ele trouxe um conhecimento, uma filosofia de vida, né? E dentro dessa filosofia, eu posso aplicar ela em vários aspectos, inclusive para você na sua família, né? Por exemplo, você é um arrimo de família, você lida com muitas pessoas da sua família, você precisa conhecer um pouco mais sobre comportamento humano. Esse estudo é para você, né? Para você reconhecer a fase da vida que cada pessoa está. Você tem 3 filhos. Você tem um filho criança, que está com 6 anos de idade, você tem um filho de 14, você tem um filho de 24. Cada um está numa fase. Ah, eu vou tratar todos eles iguais. Não tem como. Eles estão em períodos diferentes, experienciando situações diferentes. Você não pode tratá-los como criança, como o de 6. Você não pode tratar todos como o de 24. Você não pode tratar todos como o de 14 e assim por diante. Nós precisamos, e é muito importante, reconhecer cada momento. E o Rudolf trouxe essa teoria dos setênios, esses períodos da vida, para nos abrilhantar nesse sentido, para nós termos melhores relações e entender mais as pessoas. Para os profissionais da área de saúde, não preciso nem falar, né? Os profissionais da área de saúde mental. Então, é um conhecimento, é um estudo extremamente importante para nós, né? É um estudo onde a gente pode falar muitas coisas. E claro que eu preciso também, né, depois de apresentar o estudo, né, e eu deixei para esse momento de forma estratégica, para eu falar um pouquinho de mim, né? Quem é o Carlos, quem é o professor desse curso, um pouquinho da minha trajetória e por que eu escolhi dar esse curso, escolhi dar esse estudo, né? Desde meus 12 anos de idade, eu busco muito por respostas mais claras, mais precisas, mais objetivas a respeito da constituição humana. Eu nunca aceitei muito a ideia de que Deus é um grande juiz e nós estamos aqui todos para sofrer e passar por algumas coisas, um ser feliz, outros tá sofrendo e está tudo bem. Não, eu sempre busquei por algo a mais. E no ano de 2000, eu iniciei minha carreira numa área administrativa dentro de uma empresa de auditoria e consultoria. O que não foi lá essas coisas, porque eu, infelizmente, não era a área que eu queria atuar, mas era a área que pagava meu salário. E com este dinheiro que eu ganhava, eu pude investir nos meus sonhos, claro, né? E a partir de 2005, me nasceu o desejo de partir para o lado da medicina, área da saúde. Algo me chamava para a saúde, né? E eu não tinha ainda definido ao certo o que era. E aí eu, de repente, busco, descobri em 2007 um curso chamado Curso de Formação em Terapias Holísticas. E eu fiquei pensando,
terapia holística, o que que é terapia holística, né? E aí eu já fui entrando no site, eu vi, eu busquei, eu entendi o prospecto do curso, vou me matricular, né? Então, olha só, de uma coisa que não me atraía muito, que era a área administrativa da empresa que eu trabalhava, eu pude investir no meu sonho. E em 2009 concluí o meu curso de formação em terapias holísticas. E aí eu fiquei assim, e agora? Esse curso de formação, ele me ensinou um monte de técnica. Ele me ensinou reiki, ele me ensinou massoterapia de todos os tipos. Ele me ensinou um pouco de fitoterapia, um pouco de aromaterapia, um pouco de cromoterapia, um pouco de geoterapia. Aí eu fiquei assim, e agora? E o comportamento humano? O que que eu faço? Como que eu vou estudar? O que que eu vou fazer? Né? E a partir daí, eu, a partir de 2009, com essa formação, eu passo a ter vários desafios, porque eu me fiz a pergunta: se eu não conheço comportamento humano, como que é que eu vou atender as pessoas? Como é que eu vou entender o que elas estão falando? Porque elas começam, lógico, o meu curso teve uma área muito focada em massoterapia e foi a área que eu comecei a atender, né, com massagens. E aí, de repente, eu comecei ali, fazer as manobras e o povo não começava a falar. Abria a boca para falar de problemas, situações, traumas, medos, insegurança. Eu, meu Deus. E aí eu descobri que eu conhecia um monte de técnica, mas eu não compreendia o comportamento humano. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que estudar alguma coisa. Eu tenho que entender alguma coisa a mais. E agora? Eu vou estudar psicologia. Eu vou fazer psicologia. Aí eu fui entrar no prospecto do curso de psicologia. Falei, bom, é algo que me interessa. Fala de comportamento humano, fala de Jung, aquela coisa toda e tal. Fui bater um papo com uma amiga minha psicóloga e ela falou assim, eu expliquei o que eu precisava e eu falei assim, fulana, acho que eu vou fazer psicologia. O que que você acha? Dentro dessas minhas buscas. O que que você pensa sobre isso? Falou, Carlos, você não vai encontrar as respostas que você está buscando neste curso. E ela já era formada, já tinha muito tempo e tal. Aí eu falei assim, nossa, mas vocês não falam disso, disso, disso? Falei, mais ou menos. Dentro de uma visão de Jung e tudo. E aí fui ler um pouco sobre Jung e eu falei assim, não é isso que eu quero. Passar 4 anos dentro de uma universidade para você não aprender exatamente o que você deseja. Deixa para lá. Vamos ver outra coisa. E aí eu começo nesse período, mais ou menos, a minha pesquisa sobre plantas medicinais, que foi algo que sempre me atraiu. Desde 2007, lá no meu curso de formação terapêutica, as aulas de plantas medicinais e fitoterapia foi uma das aulas que mais me encantaram também, né? E aí eu comecei minhas pesquisas. Aí, em 2011, eu resolvi participar da Combrafito, né? A Combrafito é o Conselho Brasileiro de Fitoterapia que organiza a Congrefito, que é o congresso de fitoterapia promovido por eles. Esse congresso ele é anual e é um curso de 1 ano, né? E aí ali eu comecei a perceber a necessidade de entender mais sobre química e farmacologia das plantas medicinais. Tudo, professores, mestres, doutores, doutor da USP, mestre não sei da onde, e aí, meu Deus, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Mais desafios à frente. Eu ainda tinha deixado para trás e comecei a estudar metafísica da saúde lá atrás com os livros do Val Capelli. E alguma coisa ali estava surgindo, né? A doença como caminho, né? Também um outro livro importante sobre comportamento humano e tudo isso estava despertando a minha cabeça. E aí, em 2014, eu resolvi fazer o curso de fotoquília, né? E no curso de fotoquília, a professora, ela era psicóloga e ela começou a trazer esse universo do comportamento humano dentro de uma outra linguagem. E essa linguagem me despertou a entender um pouco mais. Foi nesse período que eu descobri um pouco sobre os setênios,
sobre a antroposofia e isso começou a descortinar na minha frente. E aí eu passei a ler alguns textos, alguns artigos, algumas coisas desse tipo, e eu, no mesmo tempo que eu estava fazendo esses cursos todos, eu despertei para a necessidade de continuar a minha pesquisa em plantas medicinais e ingresso na Universidade Camilo Castelo Branco para fazer farmácia, né? E hoje sou bacharel em farmácia. Ao mesmo tempo, a minha área de pesquisa foi para as plantas medicinais. Eu me tornei professor de práticas integrativas, né? No meio disso, onde eu percebi a competência que eu tinha para dar aula, né? E compartilhar conhecimento e me aprofundei, né? Fui buscar em livros, fui buscar em conhecimento bastante informação sobre a antroposofia e sobre os setênios, né? E venho a brilhantar vocês, né? E aí em 2014, né, também eu idealizei o Espaço Vivencial Cali, da qual eu sou responsável. E neste meio tempo todo, eu me preparei para ministrar este estudo para você, né? Ministrar este estudo sobre o período dos setênios, e aí discute com um, discute com outro, discute com outro, discute com outro. Carlos, por que você não faz desse conteúdo, desse conhecimento, um estudo, né? Um estudo apropriado, você tem didática, você tem uma forma legal de trazer estudos, de dar aula, né? Por que você não traz? Vou preparar e agora estou aqui para isso, né? Estou aqui para apresentar isso para você, né? E por que estudar essa teoria? Primeiro que ele vai auxiliar a todos nós, inclusive aos profissionais. É um curso onde os profissionais é mais importante, mas também qualquer pessoa pode fazer, porque eu uso linguagem simples, tá? Não é um curso específico para uma determinada área, é um curso para qualquer pessoa, porque ele vai ajudar, esse curso, ele vai ajudar você a focar no desenvolvimento das competências ideais mais solicitadas e importantes de cada período da vida, de cada setênio. Então, é aquilo que eu falei. Você não pode manifestar ou tratar um indivíduo como se ele tivesse 6 anos, ele tendo 24, 25, 26 anos, né? Ele precisa ser tratado de uma forma diferente. E essa filosofia, ela vai te dar essa condição. Ela vai dar a condição de você, como alguém que está na fase inspirativa, por exemplo, você é uma mãe, você é um pai, você um terapeuta, você um psicólogo que está lidando com um consulente específico, vai ter um comportamento diferente, né, com este indivíduo. E não tratá-lo, né, como se ele tivesse num outro momento da vida dele. Ele não vai te entender, ele não vai gostar da forma que você vai tratá-lo e, muito possivelmente, vocês vão se distanciar, vocês vão se separar. E esse não é a real intenção. Inclusive com questões familiares, por exemplo. Além disso, por que estudo a teoria dos setênios? Porque eu quero conhecer as descobertas e desafio que cada ciclo da vida vai apresentar, cada ciclo da vida vai agregar, né? Porque essa teoria dos setênios, ela vai facilitar o seu reconhecimento das qualidades necessárias para que nós possamos vivenciá-las na sua plenitude. Então, eu vou ter muito mais condição de manifestar todas as minhas potencialidades, as minhas habilidades. E isso vai o quê? Fortalecer o ser humano. Isso vai agregar valor ao ser humano. Muitas vezes, sabe quando as pessoas estão meio perdidas, elas não sabem o que fazer? Muitas vezes é porque no meio que elas vivem, elas não reconhecem essas competências, elas não têm noção deste aspecto. E se você tiver esse conhecimento, principalmente você profissional dessa área, você vai ter condições de
abrilhantar o conhecimento do seu consulente e trabalhar isso. Para quem? Qual é o público-alvo? Para quais profissionais este curso tem como direção? Óbvio que é para todos, todos e todas que querem aprender sobre os períodos da vida. Ok, sem problema algum, mas, né? Público-alvo, público profissional-alvo, que eu acho essencial conhecer esta filosofia. Terapeutas holísticos, psicólogos e psiquiatras, profissionais da área de saúde mental. Seja ele tanto terapeuta, que é uma formação livre, seja ele psicólogo, seja ele psiquiatra, né? Cada um desses profissionais tendo condições de lidar mais e melhor com o seu paciente, com o seu consulente, só tende a ter muita qualidade o seu trabalho. Por que eu contei um pouquinho da minha história para você? Você parou para pensar? Mas o Carlos falou um monte de coisa e ficou meio perdido, parece meio sem nexo. Eu quis mostrar para você a minha trajetória, como às vezes a vida nos dá algum sinal e a gente não para pensar nesse sinal. E eu não estou falando aqui de uma forma filosófica, ilusória, fantasiosa, estou falando de uma forma concreta. A vida me trouxe vários sinais, principalmente quando eu estava fazendo massoterapia, logo no início da minha carreira como terapeuta, em que os meus consulentes começavam a falar sem parar. E eu ficava assim, meu Deus, eu vou responder o quê? Eu não sei nada disso. Que a pessoa está falando de trauma pessoal, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, né? E a vida me mostrou a necessidade de eu buscar conhecimento. Eu busquei conhecimento sobre psicossomática em casa, buscando artigos, buscando livros sérios, buscando conhecimento prático. Psicossomática, metafísica, antroposofia, a teoria dos setênios, entender o comportamento humano, porque eu vi que era necessário para eu conduzir melhor as minhas consultas terapêuticas. Veja, se você está assistindo esse vídeo agora, tente enxergar se o universo, a vida, as suas experiências, a sua necessidade não está te convidando para fazer esse estudo, para fazer esse curso comigo. Veja, tente notar ou perceber se você não precisa conhecer um pouco disso. Se a vida não está te mostrando uma luz no túnel, que você precisa clarear uma parte para ser um excelente profissional, se você busca o lado profissional, ou um excelente ser humano, uma excelente pessoa, né, um excelente indivíduo na sua vida, na sua família, na sua profissão, para que você reconheça as competências, os valores, as habilidades de cada indivíduo que está ao seu lado, para que você tenha mais harmonia e bem-estar nas suas relações pessoais. Embarque comigo nessa jornada que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Até o começo do curso. Um grande beijo e até a próxima.